a gente está com um episódio maravilhoso do lado da Lá. E eu tô com um cantor, compositor, ele que tem alcançado milhares de pessoas com suas canções. Inclusive, algumas canções ele já me tocou muito. Foi uma das canções que me voltou para Jesus. E eu tô com ele, Misaías Oliveira. Gente, que bênção você aqui, sério, é um prazer imenso, tô muito feliz. E muito feliz mesmo de estar podendo ouvir sua história aqui, a gente poder contar para as pessoas, que isso é edificante na vida das outras pessoas também, né? Amém. Eu que agradeço o convite de vocês, estar participando desse podcast. Está estreando, né? Pois é, que honra participar do início. Que honra participar do início de uma grande história. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Estou muito Glória feliz de a estar aqui Deus. com vocês. E conta pra gente como é que foi o seu processo. Já veio de um lar cristão, como que chegou esse processo da música na sua vida? A minha família é uma família cristã, né? Os meus pais são evangélicos, os meus tios, tias, avó são famílias evangélicas já que já vêm de um tempo já pregando o evangelho do Senhor, falando do amor de Cristo para os netos, para os sobrinhos. E eu sou um desses que foi evangelizado pela família, que foi evangelizado pela minha avó. A minha avó que nos deixou há mais ou menos uns 3 anos atrás. E eu sou um desses que foi evangelizado pela minha família e recebi muitas promessas do Senhor lá atrás, desde quando eu era moleque, criancinha. Deus já havia dizendo que vou usar você para abençoar o Brasil, vou usar você, vou te levar às nações, vou te levar aos lugares. Eu ficava perguntando, mas como, né? Um moleque aqui de Salvador, Bahia, escondido ali de todo mundo, como é que Deus vai me pegar e vai me levar assim? O que é que vai acontecer? Então hoje eu estou aqui, né? E a sua família, ela veio também, tipo, da música, né? Sim, o meu pai, ele chegou a gravar um disco, né? Um discão, com o meu tio, meu pai Manuel, com o meu tio Inácio, a dupla Manuel e Inácio, né? Chegou a gravar. A minha mãe cantava na igreja com a irmã, com a minha tia. E tipo, eu já cresci vendo isso, cresci vendo os meus pais cantando na igreja. Eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Sim, glória a Deus pela sua vida. E Misaías, conta pra gente como que foi a inspiração aí pra escrever Escritor, que é uma música que alcançou assim milhões de pessoas e muitas pessoas foram tocadas. Tenho certeza que você recebeu muitos testemunhos desses louvores também, Verdade. né? Como que foi essa inspiração? Essa composição veio de algum momento da sua vida? Verdade. Hoje a canção Escritor já ultrapassa 12 milhões de visualizações no clipe. Caraca. E eu lembro de quando eu escrevi essa canção lá em Salvador, na sala da minha casa. Foi onde eu escrevi a maioria das canções que tocam hoje no Brasil inteiro. E eu estava pensando muito na minha vida, né? Eu buscava tanto aquilo que Deus tinha me prometido. E as minhas interrogações com Deus eram, Deus, se o Senhor disse que ia fazer, se o Senhor falou que iria acontecer, que vai fazer assim, por que está demorando tanto? Por que eu estou aqui me doando, eu estou aqui buscando e eu não vejo nada acontecer? Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa de Deus existe um tempo ali. E às vezes esse tempo demora demais. Deus prometeu aqui, mas para você chegar na promessa é dolorido, sabe? Dói muito, é muita prova. É muito deserto, é muitos vales que você enfrenta, que muitos até desistem da promessa. Fala assim, não é pra mim não, Deus errou o alvo, não vai acontecer. E essa foi as minhas interrogações com Deus. Eu perguntava para Deus o porquê que estava demorando tanto de acontecer, o porquê que por mais que eu me esforçava para buscar aquilo que Ele tinha me prometido, e nada acontecia. E aí um dia eu peguei o violão em casa e comecei a escrever, eu falando para mim mesmo. Uau. Deus está escrevendo a sua história e às vezes parece ser tão dura, mas é preciso para te fortalecer. Porque antes de Deus te dar algo grande, primeiro Ele vai te capacitar. Ele vai preparar você para receber a promessa. A promessa de Deus está pronta. O que Deus te prometeu, tem pessoas que falam, Deus está preparando. Deus já tem tudo preparado. Deus está preparando você. Deus está preparando você para receber a promessa. Deus está preparando você para receber o projeto, o propósito que Ele já escreveu para a tua história. Então, Deus está escrevendo a sua história. E às vezes parece ser tão dura, vem desertos, vem vales, vem contas para pagar. E você fala assim, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta de luz que veio tão cara hoje? Que deserto é esse que você abre a geladeira e muitas das vezes falta até o básico na sua casa. E você diz, Deus, a promessa está aqui, mas a minha realidade está dizendo completamente o contrário. Como que vai acontecer isso? Eu quero te dizer, às vezes parece ser tão duro o que você está passando, mas é preciso. Porque Deus vai te fortalecer, Deus vai te preparar, vai te capacitar para você viver aquilo que Ele já preparou para você.
Amém. Como que foi essa sua preparação, né? Porque a gente tem um processo, né? E no processo, normalmente, às vezes a gente pensa em desistir. Você teve algum momento que você pensou em desistir? Várias vezes eu pensei em desistir. Eu lembro de duas vezes assim específicas, que eu falei para Deus, Deus, não dá mais. Eu lembro que eu ficava em casa e eu escrevia muito, né? O ano de 2018, 2019 foi o ano assim que eu resolvi me doar para a composição e eu comecei a escrever demais. Escrevia coisas que eu passava com Deus. E eu lembro que entre esses anos eu pensei em desistir várias vezes. E eu lembro de duas vezes que eu falei para Deus assim de madrugada orando, eu não aguento mais, eu quero parar. Eu preciso arrumar outra coisa para fazer. O tempo está passando, eu estou ficando velho e nada está acontecendo. Eu preciso me achar na vida. Porque até então eu estava acreditando demais na promessa de Deus, que Deus iria me usar nem como compositor. Eu não acreditava que Deus iria me usar como compositor. Eu não acreditava nas minhas músicas. Eu escrevia e guardava, né? Só que até então eu estava acreditando muito que Deus ia me lançar como cantor e tal, para abençoar as pessoas. E chegou um tempo que eu falei com Deus de madrugada assim, Deus, eu não quero mais, tá difícil e eu estou desistindo, estou parando. E eu lembro de uma mensagem que eu recebi no meu Facebook de uma pessoa que eu nem é meu amigo, não me conhece. Sim. Simplesmente, Deus mesmo, né? Usando a pessoa isso, para poder falar eu simplesmente falei com Deus que eu não queria mais, que eu ia desistir. E aí eu fui dormir. Quando eu acordo de manhã, eu acordo com um texto assim. Uau. E esse amigo ele falou comigo assim, Misaías, eu não te conheço, né, a gente nunca se falou, mas essa madrugada eu sonhei com você. Eu sonhei que você estava muito feliz, eu sonhei que você estava lançando já o seu terceiro CD, Uau. e eu sonhei que você estava dando entrevistas em muitas rádios, como essa que eu estou dando aqui agora, que não é rádio, é um podcast, Uau. mas o sonho dele lá atrás está se realizando hoje. E ali eu entendi que Deus estava renovando a promessa na minha vida, porque Ele sabia que eu estava esgotado, eu não queria mais. Eu tinha dito para Deus, eu não queria mais. E no dia seguinte, Deus usou esse rapaz que eu nem conheço, para falar sobre esse sonho, e aquilo me alegrou, aquilo me trouxe um gás tão grande, para eu não desistir, para eu continuar. Eu lembro de uma outra vez, que eu estava também esgotado, e eu cheguei na igreja, né, na minha igreja lá em Salvador, igreja de BPM, Bispo Carlos, Bispo Irandi, mandar um abraço. E eu cheguei na minha igreja esgotado. Nesse dia eu acho que eu não cantei, que eu era levita lá. Sim. E eu cheguei, nossa, eu estava arrasado. Eu falei, Deus, tá difícil. Eu acredito, mas só que tá difícil. Ainda que eu acredite, a realidade está me empurrando para baixo, está me empurrando para trás. Não está deixando eu caminhar. E quando eu cheguei na igreja, chegou um pastor. Esse pastor ele não é de lá, ele não é nem da cidade de Salvador. E ele chegou lá e tal. Ele chegou na igreja, ele foi levar a esposa dele para fazer exames, alguma coisa assim. Eu só sei que o bispo colocou ele para pregar nesse dia. E aí antes dele pregar, ele começou a cantar um louvor, e eu estava embaixo assim. Ele desceu do púlpito, colocou a mão no meu ombro e falou comigo, aqui está o meu pequeno Davi. Glória a Deus. E ali não foi ele que falou comigo, foi o próprio Deus que falou comigo naquele dia. Deus sabia o quanto que eu precisava ouvir aquela palavra. Porque renova, né? Quando Deus fala com a gente renova e a gente cria mais forças ainda pra gente ir atrás das promessas de Deus, Verdade. né? E só Deus sabia o quanto eu estava precisando ouvir aquilo. E Deus sabia que eu estava a ponto de acabar com o meu ministério, a ponto de parar com tudo, de jogar tudo para cima, como a maioria das pessoas fazem, né? E ele colocou a mão no meu ombro naquele dia e falou, aqui está o meu pequeno Davi. E ele cantou para mim naquele dia. E eu senti o cuidado de Deus. Eu senti o cuidado de Deus de uma forma tão grande que eu senti Deus abraçando a minha alma, me consolando e falando assim, aguenta, é o processo. O processo dói, o processo é doloroso mesmo. Mas aguenta aí, suporta. Está vindo um tempo de glória para a tua vida. E Deus não me deixou parar naquele dia. Deus não me deixou parar. Então eu quero dizer para você, você que está me assistindo agora, assim como essas duas vezes específicas que eu acabei de falar para vocês, teve outras vezes que Deus não me deixou parar. E Deus hoje me trouxe aqui, nesse podcast que tá estreando aqui, para dizer para você que está aí do outro lado, você que está pensando em desistir da promessa, você que está dizendo assim, Deus errou o alvo. Ei, Deus não errou o alvo. Deus está te preparando para viver milagre, e você vai viver milagre, eu profetizo, em nome de Jesus. Da mesma forma que Deus cumpriu na minha vida e está cumprindo na minha vida as promessas, Ele vai cumprir na sua vida todas as promessas. Pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra de Deus sobre a tua vida não vai passar. Você vai viver milagre.
você vai viver e Ele não vai te deixar parar. Então aguenta firme, suporta o processo, porque Deus é contigo. É verdade. E essa é a importância de confiar em Deus, né? Verdade. Confiar no processo, porque Deus sempre no processo, mesmo que a dor seja muito forte, verdade, Ele está nos preparando para as bênçãos do Senhor, né? Verdade. E me conta um pouquinho como é que foi essa mudança da Bahia para cá. Você começou a cantar lá na Bahia, né? Sim, sim. Você mudou para cá quando tudo começou a funcionar, sim, com a gravadora, ou você veio e não conhecia ninguém em São Paulo e aí Deus começou a trabalhar na sua vida, assim? Em São Paulo eu tenho amigos, né? E parceiros de trabalho. Não tem ninguém da minha família que mora em São Paulo. Sim. Eu comecei a cantar, vamos pegar do início aqui, eu comecei a cantar em bandas seculares, né? Banda afro, né? Estilo Olodum, sabe? Eu comecei a cantar nesse estilo de banda. Que é muito da Bahia. Sim, isso, é muito né? da Bahia, aquela percussão instrumental. Eu lembro que eu cheguei a viajar bastante, sim, eu cantava numa banda chamada Caiala, Banda Embalo. Sim. Eu cantava nessas bandas e desde criança já, há 10 anos eu cantava. E tipo, na minha adolescência, eu dei uma escapada da igreja, comecei a frequentar outras bandas de pagode e tal. Aí me converti ao Senhor, 18, 19 anos. Eu voltei para os braços do Senhor, né? Eu decidi me converter ao Senhor por mim mesmo, porque antes eu era convertido pelos meus pais. Sim. Hoje eu sou convertido por mim mesmo. Eu tomei a decisão de colocar Jesus como centro da minha vida. E nesse período de tempo, eu comecei a escrever canções. Como eu participava de bandas seculares, eu falei com Deus, assim como eu louvava lá fora, eu quero louvar para o Senhor agora. Eu quero usar meus dons e talentos para o teu reino, para a mesma força, né? Com a mesma intensidade ou até mais, né? E eu decidi fazer isso. Então, de 2018 a 2019, eu comecei a escrever muito, como eu já falei aqui. Sim. E uma das canções que eu escrevi foi a canção Descansa. A canção Descansa. E essa canção estava no meu repertório, eu ia gravar essa canção, acho que 2019, 2020. Essa música, olha, Deus já usou ela tremendamente para falar comigo. Foi um renovo, assim, tipo, era uma música que todos os dias, na hora que eu acordava, eu colocava para ouvir, e é linda, linda, linda mesmo. Tipo, é uma unção de Deus essa música, assim, ó, foi abençoada por Deus mesmo. Deus te deu um dom da composição, que Deus continue. Vou aproveitar que eu tô falando dessa canção, eu quero contar o testemunho dela. Conta, que eu quero saber. Porque eu não quero fugir da pergunta dela, se eu fugir, tu me lembra depois. Tá bom. Tinha um conhecido da minha igreja, ele não chega a ser o meu amigo, né? Amigo é aquele, sabe, que a gente sai, dá um rolê, visita a casa. Ele era mais um conhecido da igreja, que a gente conversava no final do culto. Eu dava aula de violão para ele me chamava de Tite, e eu chamava ele de Tite. E esse rapaz, ele foi acometido de, acho que foi de câncer, foi tumores, né? Ele sentiu umas dores, levaram ele para o hospital e os médicos desenganaram ele. Simplesmente falou assim, leva ele para casa para ele viver os últimos momentos da vida dele em casa. E realmente se cumpriu aquilo que o médico tinha falado. Ele veio a falecer. Só que nesse período de tempo, os gideões da nossa igreja, o povo da nossa igreja, estava visitando muito ele. E eu falei assim, eu vou lá visitar esse rapaz. Aí eu peguei meu violão, botei nas costas, fui lá visitar ele. Quando eu vi aquela situação, ele deitado ali na sala da casa dele, e a gente começou a adorar o Senhor, e ele chorava e tal. E aquilo me comoveu muito, a ponto de eu chegar em casa e eu falar, Deus, quem é o homem para colocar um ponto final na vida de outro homem? O que tem poder sobre a vida, sobre a morte é o Senhor. É o Senhor quem decide quem vive e quem morre. O homem não tem poder sobre isso. E naquele dia eu falei, Deus, me dá uma canção. Porque assim como essa pessoa está sofrendo por causa de uma palavra que foi lançada, porque muitas das vezes a pessoa morre não é nem por causa da doença, né? É por causa da palavra que foi lançada. Tipo, não tem mais jeito para você. Você ativa isso na sua mente e seu corpo começa a sentir os efeitos, né, daquela palavra negativa, porque a palavra tem poder. Então, não receba palavra negativa sobre a tua vida. Se o diagnóstico é negativo, repreenda o diagnóstico do homem e profetize um diagnóstico de vida que Deus tem para você, porque a última palavra a teu respeito vem de Deus. E naquele dia eu falei para Deus, me dá uma canção que seja bote salva-vida para outras pessoas. E eu lembro que eu estava sentado na sala de casa e eu comecei a escrever, tá se preocupando à toa. Eu me coloquei como se eu estivesse falando para uma pessoa que está doente, falando para uma pessoa que está internada, que está no leito de hospital, precisando de um milagre. E ali Deus começou a me usar. E eu comecei a imaginar essas pessoas e eu comecei a escrever. Está se preocupando à toa.
O diagnóstico do homem não significa nada, tenha calma. Deus diz, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas, sabe? E ali eu me coloquei para as pessoas ouvirem essa canção e imaginar Deus falando com ela. Deus falando para você, está se preocupando à toa. Ei, não desiste não. O diagnóstico do homem não é a última palavra sobre a tua vida. A última palavra sobre a tua vida vem do Senhor. E essa canção eu separei para eu gravar, só que Deus tem os seus planos, né? A gente planeja, mas Deus é soberano. É verdade. E Deus já tinha planejado quem iria gravar essa canção, e não seria eu. Essa canção caiu na mão da Estela, a Estela Laura. Sim. Foi quem gravou essa canção e tornou essa canção conhecida no Brasil inteiro. E ela, nossa, ela interpretou lindamente, ela foi muito usada por Deus. Essa canção foi tocada bastante em corredores de hospitais. Pessoas que estavam enfrentando a Covid-19 foi desenganado pelos médicos com não sei quantos % do pulmão comprometido. Sim. E de repente se agarrou nessa canção e Deus curou. Nossa, essa canção foi usada como veículo na pandemia de uma forma assim sobrenatural. Foi mesmo. E através do sucesso que foi essa canção, que hoje o clipe dela já passa de 150 milhões, o áudio já passa de 100 milhões no YouTube, somente no YouTube. E por causa do sucesso dessa canção, eu recebi a proposta dos amigos da Toda Music, meu amigo Alessandro Porfírio, diretor da gravadora, Mazinho, o Gelvânio, o Beto Rocha, que foi canal para eu entrar na Toda Music, mandou um abraço para vocês aqui. E através dessa canção eu recebi essa proposta, não somente da Toda, mas de outras gravadoras para assinar. Amém. Só que aí Deus colocou um sentimento de gratidão sobre a minha vida. Eu falei, nossa, quem me abriu a porta, quem me lançou como compositor para o Brasil inteiro foi a Toda Music. Não tem por que eu aceitar outra proposta, né? Gente, eu tô quase me emocionando aqui porque essa música fala muito comigo, assim, foi um novo começo pra mim depois que eu escutei esse louvor. Já era convertida, mas eu tive um período com Deus, assim, que a gente tava bem em silêncio. Sim. E durante a pandemia, né, que eu conheci esse louvor também. E eu vejo muito esse louvor falar com muita gente também, por conta que na pandemia muita gente perdeu seus empregos, né, ficou desacreditado do que seria, né. Então essas músicas tocou muito no coração. Nossa. Eu tô quase chorando aqui, gente, por isso que eu tô até quieta, porque é tremendo, é uma unção sobrenatural essa música, assim, e ela tem um efeito, parece Deus mesmo, assim, é de Deus, né, falando com você. Glória a E, Deus. através desse louvor também, eu fico muito grata a Deus, porque o meu marido hoje se converteu também através desse louvor. Que benção, fico feliz. E através do louvor do Paulo também, que é aquela Davi, sabe? Sim. Mas esse descanso, gente, era o louvor que mais tocava aqui na minha casa. Glória a Deus. E eu, eu tô com um prazer imenso de ter aqui você comigo, por conta que faz parte da minha história, você faz parte da minha história, do meu ministério, assim, com Deus, sabe? E que Deus te abençoe e continue. Conta mais pra gente, não tem que esse processo. Obrigado. Eu tô amando. Eu só tô quietinha, gente, porque eu tô emocionada aqui, de verdade, senão eu vou chorar. Mas me trava porque eu falo muito quando Não, menino, pode ir, eu quero saber, pode contar tudo pra Eu gente. já quero mandar um abraço pro meu amigo Luan Freitas. Quando eu escrevi essa canção, Deus me deu essa canção faltando uma parte da canção. E eu tentei de todas as formas concluir essa canção e não consegui. E nesse momento eu estava iniciando uma amizade muito linda com meu amigo Luan Freitas. E eu cheguei pro Luan e falei, mano, eu tenho uma música que eu não estou conseguindo terminar essa música. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo terminar. E quando ele ouviu a canção Descanso pela primeira vez, ele foi impactado, né? Ele falou, mano, me dá um tempinho aí que eu vou ver o que Deus vai me dar aqui. E aí ele trouxe a poesia da música. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, que é a parte final da música, que ele diz assim, eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou o dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou, dono de tudo eu sou. E aí finalizou essa mensagem. E eu creio que essa poesia que ele trouxe para essa canção abrilhantou e fez com que essa canção fosse concluída de uma forma brilhante, assim, nossa, surreal, e que muitas vidas foram alcançadas. Você que está me assistindo agora, provavelmente já ouviu essa canção e provavelmente Deus já falou com você através dessa canção. Olha que coisa incrível. Eu recebi uma mensagem de uma mãe, ela disse para mim que o filho dela, mais ou menos assim, uns 4, 5 anos, passou mal em casa, não sei qual foi o motivo, e ela teve que levar esse menino para o hospital. E chegando lá, não sei o que foi que aconteceu, houve uma piora no quadro dele e ele entrou em coma. E os médicos chegou para a mãe e falou assim, mãe, você acredita em Deus? Ela falou, acredito. Então, o caso do seu filho está assim, assim, a gente já tentou de tudo, ele não acorda,
ora a Deus, clama a Deus. E ela falou para mim, Isaías, naquele dia eu cheguei no quarto do hospital, eu dobrei os meus joelhos na cama do meu filho, eu coloquei as mãos sobre ele e comecei a orar. E no momento que eu estava ali me derramando e orando, clamando por Deus por milagre, eu recebi essa mensagem no meu WhatsApp e era a canção Descansa. E quando eu estava ali desesperado, achando que não ia dar mais certo, que meu filho estava morrendo já, ela colocou a canção e Deus começou a falar para ela, está se preocupando à toa, descansa, quem te prometeu garante. Ela disse que automaticamente ela começou a chorar, ela sentiu uma presença de Deus naquele quarto. E ela conta que ela começou a ouvir uns barulhos na cama e a criança acordou, sabe? Eu imagino os médicos entrando com a alegria daquela mãe no hospital, perguntando o que foi que aconteceu, por que você está assim? Então, ela falou, o médico dos médicos entrou no meu quarto e fez um milagre. Então, isso é muito gratificante, né? Tipo, você vê os testemunhos, deve ter muitos, conta surreal. mais pra gente aí dos testemunhos. É surreal. Tem vários, assim, abençoadíssimos. É surreal. Eu estava aqui na Avenida Paulista, eu tinha terminado um culto, eu estava na Avenida Paulista e o pastor falou assim, o pastor Felipe, meu amigo, falou assim para mim, vamos almoçar aqui, aproveitar que já é meio-dia, vamos almoçar aqui no restaurante aqui perto. Quando a gente entrou no restaurante, a gente sentou, um rapaz veio nos atender. E o pastor Felipe falou assim, conhece o Isaías? E ele falou, não, quem é? Então, já ouviu aquela música Descansa e tal, e começou a cantar, né? Sim. Aí o rapaz que estava ali anotando o pedido da gente, ele simplesmente colocou o caderninho, a caneta na mesa, ficou me olhando e começou a chorar. Gente, olha. Sabe, um restaurante super importante ali da Paulista, o movimento dia de domingo de manhã, lotado, e ele esqueceu o que ele estava fazendo, ele simplesmente parou tudo que ele estava fazendo, olhou para mim e chorou. Eu perguntei, por que você está chorando? Ele falou assim, há menos de um ano eu fui acometido da Covid-19 e eu fiquei com acho que 80% do pulmão comprometido. E houve um dia, uma noite naquele quarto de hospital, que além da falta de ar terrível que ele estava sentindo, ele começou a ter crises de ansiedade, síndrome do pânico. E ele percebeu a morte perto dele. Ele falou assim, eu não vou passar de hoje. Ele disse que ele foi dormir e ele mandou um áudio para a família, ele se despedindo da família, se despedindo da esposa, dos pais, do filho. E falou assim, ó, se eu não acordar, eu estou me despedindo de vocês. Ele falou para mim algo importante. Ele disse que a sogra dele, naquele dia, mandou a canção para ele. E aí que faz você entender o quanto que o seu trabalho muda a vida das pessoas, sabe? Independente do que você faça. E ele disse que naquele momento que ele estava gravando um áudio de despedida, alguém da família dele, acho que foi a sogra, mandou áudio para ele. E quando ele achou que era o fim, quando ele achou que não ia dar mais certo, quando ele achou que ele não ia passar daquela madrugada, ele disse que ele clica na canção que ele recebeu e Deus começava a dizer para ele, ei, está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Acalma teu coração, descansa teu coração. E Deus começou, e ele disse que ele sentiu algo queimando dentro dele, como se Deus estivesse fazendo uma cirurgia por dentro dele. Ele falou que no dia, ele pegou no sono e quando ele acordou já era de manhã e ele estava respirando bem. Os médicos veio fazer exame para ele, achando que seria o último dia ou que talvez até ele não teria resistido à madrugada e de repente se deparou com um quadro completamente transformado e mudado. Os médicos não entenderam o que foi que aconteceu e ele disse para o médico, o Senhor Jesus visitou meu quarto e curou a minha vida e sarou a minha vida e restaurou meus pulmões. Então, eu não sei no que você trabalha, mas eu quero profetizar que aquilo que você faz de coração para Deus muda a vida das pessoas. Independente da sua profissão, o que você faz está mudando a vida de alguém. Então não para não, continua. E aproveitando isso, gente, você que tem um amigo, alguém que está precisando, né, necessitando de alguma palavra, olha como um louvor pode mudar a história de alguém. Então, se você sentir no coração, mande um louvor. Se você não tem palavras para falar, mande um louvor. O louvor cura, o louvor transforma. E olha os testemunhos, né, que o Isaías está contando pra gente, a restauração, a mudança das pessoas através do louvor, do que Deus tem feito na sua vida, né? Entre outras canções maravilhosas que o Isaías tem também. E eu quero saber muito do escritor, que é uma canção maravilhosa também, que tem alcançado várias pessoas. E toca também, gente, eu sou, tipo assim, muito admiradora do trabalho dele, porque o que Deus tem feito na vida dele, sim, é extraordinário, assim, sabe? É de uma tal maneira, é uma unção as canções que Deus tem dado pra ele, assim,
que se não for Deus, não sei o que é, viu? Por isso que é importante da gente confiar, né? Nos planos, igual ele tá falando, de ter passado pelo processo, de querer desistir, mas o Senhor tinha uma promessa para ele. Então ele foi firme, ele teve fé e creu no que Deus queria para a vida dele e aconteceu e valeu a pena, né? Tem valido a pena, né? Com certeza. Tem valido a pena, não só pela minha vida, né? Porque eu costumo dizer que Deus abençoa a tua vida para através de você ele alcançar outras pessoas. Sabe, Deus criou esse projeto aqui, esse podcast, para através da vida da Laís, ele alcançar outras pessoas. Pessoas que nesse momento estavam pensando em desistir, estavam pensando em parar, estavam pensando em tirar até mesmo a própria vida, por não confiar mais, não acreditar mais. E Deus ele me fez passar por coisas para que eu pudesse escrever sobre aquilo que eu estava passando. E as minhas histórias, as minhas canções alcancem vida de outras pessoas. A canção Escritor é uma delas. Como eu já falei aqui, foram coisas que eu estava passando, que eu estava pensando em desistir e que Deus usou a minha vida mesmo para me levantar naquele dia. Quando eu digo Deus está escrevendo a sua história, às vezes parece ser tão dura. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. Sabe, aquilo eu estava cantando para mim, eu estava tentando me levantar, porque eu estava cansado de tentar, estava cansado de bater na porta e as portas fechadas. E Deus é sempre assim, irmão, Ele vai usar você. As suas dores serão remédio para outras dores. Sabe, as suas feridas hoje vai ser remédio para curar alguém amanhã. Então, não desiste não. E muito menos tira a caneta da sua história das mãos de Deus. Deixa Deus escrever a sua história. Sabe, tem muita gente fazendo assim, Deus, o senhor está fazendo tudo errado, me dá a caneta aí que agora quem vai escrever sou eu. Coloca o eu na frente, né? Coloca o eu, quer fazer a sua vontade. A Bíblia diz, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não prevaleça a minha vontade, mas prevaleça a vontade de Deus. Então pega a caneta e o papel hoje que você está escrevendo a sua história, coloca nas mãos de Deus e fala para Deus assim, a partir de hoje não deixe eu escrever nada sobre mim. Escreva tudo sobre mim. Escreva a história que eu vou conquistar. Escreva o caminho que eu vou trilhar. Escreva o propósito da minha vida aqui nessa terra. Então, coloca a caneta e o papel da sua história nas mãos de quem sabe escrever. Porque Ele é fiel. E se você passar pelo deserto, Ele está contigo. Se você passar pelo vale, Ele também está contigo. Se entrar na fornalha, Ele também entrará contigo. Então, fica firme, escreve e deixa Deus escrever a sua história. Porque Ele está cuidando de tudo. Do começo, do meio, do fim, e pode ter certeza que vai valer a pena. Vai, sempre sim, vale em nome a de pena. Jesus. Com Deus sempre vale a pena. E Misaías, conta pra gente se você já teve alguma experiência, assim, tipo, eu sei que o sobrenatural a gente vive todos os dias, né, com Jesus. O acordar, né, a vida que Deus dá pra gente, um novo dia, um novo alimento, né, pra gente poder se alimentar. Mas já viveu algo extraordinário, assim, com Deus, uma experiência que ficou marcada, assim, na sua vida? Uma experiência que me marcou muito, que me trouxe medo. Eu era adolescente, eu estava dormindo e de repente ali na escuridão do meu quarto eu acordei do nada com alguém me sufocando, com alguém com a mão no meu pescoço. E quando eu acordei tinha uma sombra bem escura em cima de mim na minha cama, segurando meu pescoço. E do lado dele, do lado dele tinha uma senhora toda de branco. Uma senhora toda de branco e ela ficava me olhando e essa sombra no meu pescoço. E ele segurava tão forte, e isso foi tão surreal, porque não era um sonho, era uma visão espiritual que eu estava tendo naquele momento. Só que eu não tinha dimensão do tamanho disso, né? E eu acordei com aquilo, eu ficava olhando para aquela sombra e ele tentando me sufocar e eu dormindo. E eu tentava falar, eu não conseguia, eu tentava clamar o nome de Jesus, eu não conseguia. Só que na minha mente eu tive esse discernimento, eu era adolescente. E como eu não conseguia falar, porque ele estava em cima de mim com a mão no meu pescoço, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Amém. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E o adolescente, por isso que é bom você instruir os seus filhos no caminho que ele deve andar. A Bíblia manda você fazer isso. Ensina ao seu filho o caminho que ele deve andar. E eu era adolescente e eu já tinha essa ciência de que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus, ele tem poder. E naquilo eu comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder, Jesus me liberta, Jesus repreende, sabe? Eu entrei numa guerra espiritual que eu nem entendia o que estava acontecendo. E quando eu comecei a clamar na minha mente, aquele espírito do mal e aquela senhora que estava no meu quarto desapareceu, assim do nada. Eu acordei, fiquei com muito medo, eu comecei a tremer de medo, dobrei meu joelho ali, comecei, Deus, que é isso? O que será que está acontecendo? E essa foi uma das experiências mais doidas que eu tive na minha vida. Amém. Mas Deus, ele abre as nossas visões para a gente ver também o mundo espiritual.
dia, assim, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu na minha vida? O que é isso que está acontecendo? Mas é a mão de Deus, igual o Isaías falou, né? Deixa Deus cuidar, deixa a mão de Deus ficar lá, cuidando de tudo, porque você vai viver o extraordinário do Senhor. E tem alguma pessoa que é a sua inspiração, assim, no meio do louvor? Eu sei que a sua inspiração é Jesus, mas, assim, um artista que te inspira muito? Então, quando eu comecei a escrever como compositor falando, quando eu comecei a escrever, eu me inspirei muito, mas muito no Anderson Freire. E Deus preparou há mais ou menos umas 2 semanas, um DVD da Cassiane. Sim. Eu tive o prazer de colocar uma canção nesse projeto. E eu tive o prazer de conhecer o Anderson pessoalmente. Nossa, fiquei todo emocionado. É um camarada assim, super gente boa. E que foi uma pessoa que eu me inspirei muito nas canções, sabe? Eu falava, Deus, eu quero escrever assim. Sim. Quero escrever como ele. Tá? Sim. A gente fala umas coisas pra Deus que Deus fala assim, mesmo. meu filho, você não sabe o que você está falando. Pois é, né? é verdade. Deus não cria cópias, Deus cria coisas originais. É verdade. Entendeu? O ministério de Deus na vida do Anderson, Deus deu pra ele. Sim. Na minha vida, Deus deu completamente diferente. Mas naquele tempo eu falava, Deus, eu quero isso, eu quero escrever que nem ele. Sim. E eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e orou por mim. Eu falei, glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Me Então, ensina a vida, galera. ensina a vida, galera. A oração de milhões. Pois é. E Isaías, conta pra gente, você é casado, né? Sim. Eu vi que a sua esposa te ajudou muito nessa trajetória também, né? E como é que foi esse processo de vocês, ela morar com você na Bahia? Sim. E mudou pra São Paulo. Como é que foi esse processo pra ela Amém. de vir pra cá e Amém. começar, né, a buscar também o Senhor junto com você? Eu não sei se ela trabalhava lá também. Sim, ela trabalhava na empresa, uma empresa de roupa chamada Marralo, uma empresa bem conhecida na Bahia e tal. Sim. E quando Deus fez a proposta pra mim, eu recusei, né? Sim. Falei, não, eu tô bem aqui, Sim. não quero sair daqui. As minhas canções estão rolando aí, o pessoal está gravando, minhas canções estão dando certo. Não quero sair de Salvador, não quero sair da minha família, dos meus amigos. Só que Deus, quando Ele quer uma coisa, não adianta você dizer que não vai. Vai acontecer, ponto. Ou você vai por bem ou você vai por mal. Um servo de Deus falou para mim assim, meu amigo, você sabe que seu tempo na Bahia já acabou e você precisa sair dessa terra aí, que Deus já deu ordem para você sair. E a gente tenta negociar com Deus, Eu né? tentando negociar com Deus. Aí ele falou comigo assim, Isaías, você sabe que já deu, né? Eu falei, eu sei, mas eu não quero não. Ele falou, só que Deus está dizendo que você vai ou por bem ou por mal. Eita. Ou você vai, ou você vai começar a gemer para você ir. Sim. Aí eu lembro que lá em Salvador, eu fazia bastante agendas assim em igrejas locais. Sim. E quando eu cantava, eu começava a sentir dores nas costas. Começava a sentir umas dores nas costas que eu ficava sem entender. Sim. Aí eu ficava perguntando, Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu lembrei da profecia do profeta. Sim. E foi aí que a gente tomou a decisão, não, verdadeiramente, vamos para São Paulo. Eu conversando com Deus, eu falando, Deus, mas eu não tenho condição, tal. Se eu olhar na minha conta bancária hoje, não vai dar para eu ir, como é que eu vou alugar? Apartamento em São Paulo é muito caro, como é que eu vou e tal, mas eu decidi ir. Sim. Na cara e na coragem, minha esposa Amém. deixou o emprego, que ela já tinha mais de 10 anos na empresa. Sim. Ela deixou a empresa e falou, não, se Deus mandou, vamos. Sim. Se Deus mandou, Ele vai cuidar de tudo. Amém. A importância de uma mulher sábia É. na vida de um homem. Olha pra tu ver a experiência que eu tive com Deus. Sim. Eu estava preocupado como é que ia acontecer, porque aluguel, questão de viagem, a viagem de Salvador para São Paulo, 2.000 quilômetros, e a gente não ia deixar o nosso carro lá, a gente veio de carro. Sim. E eu falei, Deus, eu não tenho condição nem recurso para ir para São Paulo, morar lá, mas o Senhor me chamou, o Senhor vai fazer algo sobrenatural, eu estou crendo. Amém. E eu lembro que a gente ia viajar, acho que no sábado, ou foi na sexta, acho que na sexta-feira a gente ia viajar. Na quinta-feira eu fui no dentista, estava precisando ir no dentista. E no momento que eu estava lá, a viagem seria na sexta. Sim. No momento que eu estava na quinta-feira no dentista, eu recebi uma mensagem da minha editora, do pessoal que cuida das minhas composições, do pessoal que cuida assim, dos pagamentos, né, das minhas composições. Um dia antes de eu viajar, o carro já estava abastecido com as nossas malas, tudo organizado. Um dia antes de eu viajar, eu recebo a mensagem da Celi, que é a minha editora, a Abramo Celi, mandar um abraço aqui, C1, C2 Produções, estamos juntos, propaganda de graça. Então, a Celi mandou uma mensagem para mim, dizendo, Isaías, dá uma olhada na sua conta que eu mandei um valor para você. Eita, glória. Quando eu fui olhar na minha conta, eu fiquei, não é possível. E foi um valor assim, surreal, Sim. que eu nunca tinha recebido como compositor antes um valor Sim. daquele. Eu falei, não, você deve ter alguma coisa errada, é isso mesmo? Sim. Ela falou, é isso mesmo.
Eu falei, é provisão de Deus. Sim. Porque Deus sabia que eu viria para São Paulo, que eu precisava comprar meus móveis aqui, Sim. eu precisava alugar meu apartamento aqui, Sim. eu precisava de dinheiro aqui. E eu estava com tanto medo que eu fiquei mais de um ano recusando de vir para São Paulo. E tipo, Deus, vai para São Paulo. E no dia que eu tomei a decisão, Deus mandou o recurso. Olha para tu ver. Pois é. Às vezes você está deixando de fazer algo na sua vida com medo do recurso. Não, mas eu não tenho condição. Mas se foi Deus que te chamou, Vai. toma a decisão e vai. Verdade. Porque a partir da sua decisão de ir, Deus vai mandar o recurso, Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar pessoas para te É ajudar. verdade. Deus vai mandar as condições para você fazer aquilo que Ele quer. Então, se o projeto é de Deus, meu amigo, vai, confia nele. Ele é o dono do Vai de projeto. olho fechado, que já vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. O dono do projeto é Ele, só entrega na mão de Deus e vai. Amém. Naquele dia, eu falei, Deus, que experiência linda, muito obrigado por ter me arrancado. Desculpa não ter confiado no Desculpa não ter Senhor confiado. antes, né? Valeu aí, tamo junto, Deus, obrigado. E você teve um amigo, né, que foi muito especial na sua história, Sim. que ele te ajudou na sua primeira gravação de Sim. CD. E como Sim. é que é o nome dele mesmo? Desculpa. Meu amigo Serginho, Serginho. infelizmente, veio a nos deixar na pandemia. Sim, Foi algo assim tão surreal, porque ele era um cara tão bem de saúde. sim. E quando ele veio a falecer, pegou todo mundo de surpresa. A gente ficou assim sem acreditar. Não, Serginho não, que é isso? Sim. Tão bem, o cara que acorda todo dia 4 horas da manhã para ir para a Ceasa, abastecer o mercado. Sim. Sabe, um cara ativo. Não é possível que ele venha ter falecido, não. Tem alguma coisa errada. Você escreveu uma canção pra ele também, Sim. né? E o Serginho, assim que eu me reconciliei na igreja, ele foi a pessoa que acreditou em mim. Ele foi a pessoa que acreditou no meu ministério. E além de acreditar, ele investiu no meu ministério. Uau. Ele tirou quase 5 mil reais do próprio bolso para gravar o meu primeiro CD evangélico, Uau. que foi o CD Promessas. E no momento que eu estava recebendo muitas críticas de amigos, no momento que eu recebia muitas críticas de pessoas que me conheciam, que diziam assim, não, Serginho, deixa de mão, porque isso aí não quer nada com a vida não, tal. Sim. Cai fora, porque é problema, não vai para lugar nenhum não. Eu tinha acabado de chegar do mundão, Sim. e o Serginho, quando ele me viu cantar, ele falou assim, não, tem algo diferente. Uau. Deus vai usar, tem algo diferente, eu preciso fazer algo. E ele simplesmente me abraçou, sabe? Eu tinha Serginho como um pai, de verdade. Ele foi o cara assim que me fez acreditar no que eu não acreditava. Eu digo isso na canção que eu escrevi. Eu escrevi a canção Colhendo o que você plantou. Porque se hoje eu estou colhendo muitas coisas, foi porque ele plantou lá atrás. Ele plantou fé, ele plantou esperança no meu coração. Quando eu não tinha noção do que Deus tinha para a minha vida, ele falou assim, vai dar certo, vai acontecer. E naquele dia, no dia da morte dele, eu falei, nossa mano, perdeu o sentido perdeu o sentido do meu ministério, porque tudo que eu estou vivendo aqui é por causa de um cara, mano, é porque ele aplicou dinheiro, ele aplicou fé, ele aplicou esperança, ele acreditou quando ninguém acreditava. E hoje que está tudo dando certo, Deus, que é isso, pai? Não é possível. Eu me relutei a acreditar, eu comecei a ter crises de ansiedade por causa dessa perda, que eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E eu falei, Deus, me restaura, eu preciso seguir minha vida, eu não posso ficar parado. E a canção Colhendo o que você plantou foi uma das canções que eu escrevi assim, que foi mais terrível na minha vida. Eu lembro que eu estava em cima da minha cama, eu estava desesperado, já não tinha nem mais lágrimas para chorar. E eu falava a Deus, eu não posso acreditar nisso, eu não posso acreditar que ele tenha partido. Eu não posso acreditar que o cara que acreditou em mim mais do que qualquer pessoa acreditaria, tenha partido dessa forma. E eu lembro que eu estava em cima da minha cama e eu comecei a escrever a canção para ele, que é a canção Colhendo o que você plantou. E eu louvo muito a Deus por essa canção ter nascido, porque essa canção ajudou muita gente que perdeu um ente querido na pandemia. Eu nunca tinha perdido alguém assim, que eu tinha uma relação tão próxima. Eu nunca tinha perdido, eu não sabia a dor que era. Perder uma pessoa que você amava demais. E quando ele foi embora, ele deixou um vazio tão grande, mas tão terrível, que a minha vida começou a perder sentido, sabe? Eu olhava para o meu ministério e falava assim, vou escrever para quê? Eu vou cantar para quê? Sabe? Daqui a pouco a gente vai morrer, vai largar tudo, e não vai fazer sentido nenhum. Eu comecei a ter essas crises, esses pensamentos, eu comecei a clamar a Deus. Eu falei, Deus, não me deixa aqui não, pai, não me deixa, me tira desse fundo do poço, me tira disso, não queria sair de casa, não queria fazer mais nada da minha vida. Porque o cara que a razão do meu ministério tá vivendo tudo que eu estou vivendo, o cara tinha partido. E eu não sabia, eu não conhecia essa dor ainda. Eu não conhecia essa dor.
E Deus vai fazer você sentir dores que você não conhece às vezes. Sabe? E através dessas dores Deus vai curar alguém. E foi através de uma dor terrível que foi essa dor dessa perda desse camarada incrível que eu tive o prazer de conviver, de conhecer, sabe? E através dessa dor que eu senti com essa perda, Deus abençoou tantas vidas, mas tantas vidas. O vídeo dessa canção no TikTok, eu acho que já ultrapassa 2 milhões de visualizações no TikTok, de pessoas dizendo assim, nossa, eu estava aqui sem saber o que fazer da minha vida, pensando até em suicídio, por causa da perda que eu sofri. E através dessa canção Deus me restaurou. Amém. Através dessa canção, Deus colocou em mim um sentimento assim, ele não morreu não, ele foi guardado. No refrão dessa canção eu falo isso. Eu digo assim, você era tão bom que Deus preferiu te guardar. E essa palavra, essa mensagem, conseguiu, sabe, restaurar a vida de muitas pessoas. Hoje eu recebo muitas mensagens dessa canção. Muita gente que perdeu um ente querido, alguém da família, foi alcançado por essa canção. Que para tudo e para todas as coisas Deus tem um propósito, Sim. né? E às vezes os amigos assim que Deus coloca são anjos do Senhor, né? Pra gente, para nos aproximar dele e nos inspirar, assim, né? Numa amizade tão bonita que hoje em dia, né? É muito difícil. Por isso que a gente tem que se aproximar mais de Deus, né? Porque Deus prepara as amizades que são anjos do Senhor. Eu tenho certeza que ele tá num lugar melhor do que o nosso hoje, né? Ele tinha... deixando história aqui pra gente também, né? O Serginho, ele era muito evangelista, né? Ele gostava de pregar, ele gostava de ganhar almas, né? E várias vezes a gente entrava dentro de ônibus para evangelizar, dentro do busão, como fala lá em Salvador. A gente entrava dentro do ferry boat, né? Que são navios que levam pessoas de um lado para outro, de Salvador, da ilha para Salvador, de Salvador para ilha. A gente entrava, as pessoas lá fazendo sua viagem, a gente falava do amor de Cristo. Ele vinha com a gente, fazia peça, sabe? E ele tinha um sonho de comprar uma van, tirar todos os bancos da van, colocar som e deixar um espaço para colocar a cesta básica, para viajar aos interiores, alimentando as pessoas, levando o alimento e levando a palavra de Deus. Né? E eu tinha falado isso com Deus um dia. Eu falei, Deus, quando o Senhor me der condição, eu vou comprar uma van e vou dar de presente para ele. Amém. Sabe? Eu vou levar essa van para ele. Só que Deus não deixou, né? A vontade de Deus. A gente vive dizendo que seja feita a vontade de Deus. Sim. Só que às vezes a vontade de Deus machuca a gente demais, né? Às vezes a vontade de Deus pega a gente de surpresa e a gente fica assim, nossa, por quê? Por quê? Mas é a vontade de Deus, o que é que você vai fazer? A oração que eu peço é a oração do Marcos Feliciano, uma mensagem que ele fala, que ele diz, Deus, me ajude a suportar aquilo que eu não consigo mudar. É isso que eu peço para Deus o tempo todo. Toda vez que vem essa tristeza, essa falta, essa saudade, eu falo para Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo mudar. Porque a tua vontade, ela sempre vai prevalecer. Amém. Mas já a gente está encontrando com ele lá na glória. Amém. E está num lugar melhor do que a gente, né? Glória a Deus. E tem um versículo que você goste muito, assim, que é marcante na sua vida também. Você possa falar pra gente, eu tô falando até mais baixinho, que eu tô emocionada aqui, mas é que é muito lindo mesmo, né? Ver essa história, assim, tipo, é uma inspiração de amizade, assim, e isso me deixa muito impactada, assim, de verdade. Tô emocionada aqui, tô até mudando. Mas conta pra gente um versículo aí que é marcante. Difícil é raciocinar agora. Eu vou te deixar uma palavra aqui. Amém. Uma palavra que fortalece a gente. No momento da crise, no momento das guerras, vou deixar uma palavra para você. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Ficai quieto e veja o que Deus vai fazer através da sua vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E agora eu queria que você cantasse um louvor abençoado pra gente aqui. Vou até pegar o violão. Nossa, que entrevista, hein? Tô chorando demais hoje. Eu também, meu Deus, amém. Gente, vocês não têm noção da presença de Deus aqui nesse lugar, sério. Eu tô impactada. Quero que vocês sintam daí, pra vocês verem esse episódio que tá incrível demais. Glória a Deus. Vamos tentar cantar aqui. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Descansa, que eu falei o nome errado. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço,
Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Oh, descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Ei. Deus está escrevendo a sua história e às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Deus está escrevendo a sua história e às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Você pode cantar isso comigo bem alto, vai? O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e
e a orar. Ele está escrevendo. Muito bom, maravilhoso. Gente, que incrível. Sério, eu tô impactada com esse episódio. Vocês têm que assistir, gente, tá muito maravilhoso, Jesus amado. Isaías, eu sempre peço para todas as pessoas que estão vindo aqui, dar um conselho para os jovens, para as pessoas que estão do outro lado. Um conselho assim que tenho certeza que vai edificar as pessoas, sabe? Que é um conselho que é da sua vida, assim, para as pessoas que estão lá assistindo a gente hoje, do lado da lá. Amém, glória a Deus. O conselho que eu deixo para os jovens é o que eu fiz no momento dos meus desesperos, no momento das minhas lutas. Eu digo para você, persevere. Persevere confiando, persevere acreditando na promessa, persevere crendo que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E usa sempre essa palavra. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Porque pensamentos negativos faz você ir para baixo, ficar angustiado, com medo, depressivo, com ansiedade. Então, traz à sua memória aquilo que te dá esperança. O que é que te traz esperança? Se a promessa de Deus, aquilo que Deus falou que iria fazer na sua vida, aquilo que Deus já usou várias pessoas para dizer para você, se isso te traz esperança, então quando vier aquele momento de desânimo, de tristeza, pensar em parar, começa a pensar na promessa de Deus e acredita que o que Deus tem para a tua vida vai além, o que Deus tem para a tua vida vai mudar outras vidas. Em nome de Jesus, que as suas dores hoje seja remédio para curar outras dores amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uau. Que top. Isaías, muito obrigada pela sua participação. Amém. Que Deus continue te abençoando tremendamente, usando as suas canções para alcançar milhões e milhões de pessoas. Amém. Que Deus te dê mais unção para escrever novas canções. E ó, você já é de casa, volte quando Amém. quiser aqui no podcast do Lado da Lá. Glória E muito obrigada mesmo. Deus abençoe tremendamente sua vida, sua família. Amém. Conta com a gente. Tamo junto. Tô impactadíssima com o seu testemunho, é lindo demais. Que Deus, tipo assim, é a importância da gente confiar que Deus faz, né? Verdade. E, gente, pega essa história pra vocês e eu tenho certeza que vai te edificar muito, muito, muito mesmo, viu? Muito obrigada. Eu já quero agradecer a Laís aqui por esse convite, toda a equipe que tá aqui atrás. Eu tava dizendo para eles aqui, eu achava que fazer podcast é fácil, mas não, gente. Dá trabalho fazer isso aqui, então valoriza, compartilha aí, em nome de Jesus. Isso aí. Quero agradecer pelo convite. Agradecer meu amigo Paulo Sérgio, que está aqui do Paulinho lado, tá aqui, a gente me já tava falando com ele acompanhando. também. A minha esposa também veio me acompanhando hoje. Então, gente, muito obrigado. Se você não conhece ainda o nosso canal no YouTube, vai lá, Misaías Oliveira. Segue o nosso canal, porque toda quinta-feira, 12 horas, sai um vídeo novo. Inclusive, amanhã tem vídeo novo lá no canal. Então, em nome de Jesus. Isso aí, gente. Segue Cola aí. lá, entra lá no Instagram dele também, acompanha ele nas redes sociais, que ele tem muito conteúdo maravilhoso. Posta sempre as novidades, né, as novas canções. Inclusive, você tá com um projeto, conta aqui pra gente já deixar aqui no podcast, pra já lançar e o pessoal entrar lá. Isso aí. A gente tem, lá na nossa gravadora Toda Music, a gente tem um projeto paralelo, que é o projeto Raízes, que são vários cantores da gravadora, que a gente faz um projeto sertanejo. Nossa, tá incrível. É gente. o projeto sertanejo. Sim. Vocês nunca viram algo igual assim no gospel. É surreal, é um projeto novo, são canções com melodias atuais. Nossa, você vai curtir demais. Se você gosta do sertanejo, você vai curtir demais esse projeto. Raízes Music. Vai lá, dá uma pesquisada e você vai conhecer. Gente, eu já escuto lá no Spotify pra treinar, meu treino todos os dias. É o sertanejão deles aqui, ó, que é raiz e maravilhoso. Inclusive, viu? Escuta a música Amor à Primeira Vista, que tá sendo bastante tocada nas rádios, hein? Verdade, maravilhoso. Gente, muito obrigada de novo, amigo. Eu que Super. Gente, curtam, compartilhem, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e não deixem de assistir esse episódio que tá maravilhoso. Teve até choro, viu? Então assistam, muito choro. Assistam, manda pra tia, pra amiga, pra todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida deles também, assim como você que tá assistindo aqui, viu? Grande beijo, Beijo, tchau, gente. tchau. Deus abençoe.